Olá, meu nome é Fernanda Nobre Bandeira Monteiro e o nosso tema abordado será: médicos veterinários são profissionais essenciais na pandemia de Covid-19? Então, primeiramente vou me apresentar. Em 2006, graduei em Ciências Econômicas pela PUC de Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 2018 em Medicina Veterinária pela UNOeste, que é a Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente, São Paulo. No início do ano 2021, finalizei meu mestrado em Ciências Animal pelo programa também de pós-graduação da UNOeste, como bolsista da CAPES, e em seguida já entrei no doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal também pelo programa da UNOeste, como bolsista da CAPES. Dando início ao nosso tema, então, devemos ou não vacinar os médicos veterinários? Eu vou começar já com uma declaração sobre a vacinação do ABC Paulista dos médicos veterinários. Então, essa declaração foi do prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Orlando Morando, que disse assim: quem vacinou, vacinou errado. O veterinário não está dentro do Plano Nacional de Imunização como profissional da saúde, então não pode vacinar veterinário. Nós vamos vacinar o veterinário junto com a população dentro da sua faixa de idade. Outra declaração também foi do Fred Ferreira, que é apresentador do telejornal Bom Dia, Distrito Federal, dia 29/3/2021, sobre a prioridade de vacinação das categorias dos agentes de saúde, né? Ele disse assim: ainda é difícil de engolir, por exemplo, o médico veterinário. A gente já ouviu aí as outras explicações, mas essa categoria a gente fica ali meio na dúvida. Então, para esses tipos de comentário, o mais importante é o combate à desinformação. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária esclarece que desde 98 os médicos veterinários são reconhecidos como profissionais de saúde, por meio da Resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde, assim como outras 3 categorias, como os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, agentes sociais e profissionais de educação física, incluindo os médicos veterinários. Então, em campanhas de imunização, por exemplo, como a da gripe, né, esses grupos eles estão na fila prioritária de vacinação pelo risco de infecção inerente à sua atuação, assim como também para vacinação contra o coronavírus. Desde o início da pandemia, houve uma ação, estratégia para o enfrentamento da Covid-19 pelo Ministério da Saúde, que fez um programa com a nomenclatura Brasil Conta Comigo, dos profissionais de saúde. Todos os profissionais da saúde entraram no site, se cadastraram, colocaram lá o seu CPF, todos os seus dados, para poder participar, fazendo essa realização desse cadastro, para poder participar nessa ação. Fizeram um levantamento, né, sobre os impactos da Covid, a quantidade de pessoas que estavam sendo infectadas, e sentiram a necessidade desse cadastramento, porque se houvesse necessidade maior, ia fazer um chamado para todas essas outras categorias de profissionais que estão dentro, como agentes de saúde, participarem das ações. Então, receberam um e-mail, cadastraram e receberam um e-mail para responder um questionário. Então, depois do cadastramento, depois do respondido o questionário, aí tinha que acessar a capacitação, com o login e senha recebido, com o CPF de cada profissional da saúde, acessava e fazia um curso disponível para essa capacitação. Acessando então a capacitação, abria lá um curso disponível como protocolo de manejo clínico do coronavírus Covid-19. Então, o objetivo desse curso era apresentar os 3 cenários distintos, que são as unidades básicas de saúde, né, as unidades de urgência e de emergências, as unidades de terapia intensiva, as recomendações sobre o manejo e o processo de trabalho para essas pessoas sintomáticas. E os profissionais, agentes de saúde, teriam esse curso para ficar capacitado, caso houvesse a necessidade, chamar todos esses profissionais, agentes de saúde, para trabalhar nesse enfrentamento, nessa ação conjunta do programa do Ministério da Saúde, descrito como Brasil Conta Comigo.
Então, lá em São Paulo, teve um instrutivo número 11, publicado em 31/3/2021, que era para a priorização das doses de vacina do Covid-19 no município do estado do São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde, então, fez esse instrutivo para informar que ia ser feito os megas drive-thrus da primeira dose da vacina, e com orientações de priorização. Então, no drive-thru, nos dias mencionados, no dia 2 e 3, no dia 5, estava lá especificado que os profissionais de saúde com 52 anos ou mais ia receber a primeira dose com a documentação do conselho, então um comprovante da profissão e um comprovante de residência da cidade de São Paulo. Nesse documento, tinha um anexo para especificar quais eram os profissionais da saúde. Então, dentro dessas categorias, tinham lá aquelas 14 categorias, e inclusive os médicos veterinários. Então, a ideia, assim, mesmo com todo esse direito estabelecido em norma, né, foram recebidos muitos relatos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária que muitos médicos não estão conseguindo a vacinação. E aí sentiu-se a necessidade de abaixo-assinado, a classe se unir para poder ter alguma ação para justificar por que o médico veterinário não poderia entrar nessa fila de priorização. A ideia para o combate da desinformação, na verdade, então, é a informação, né? É mostrar para a população qual que é a atuação do médico veterinário. Os médicos veterinários, eles têm ações integradas junto ao controle social do SUS, num programa chamado NASF desde 2011, que é um núcleo de apoio à família, à saúde da família, e conta com 114 profissionais médicos veterinários agindo nos 19 estados. Por que o médico veterinário faz parte desse programa, então, do governo? 75% das doenças emergentes e reemergentes são de origem animal, são zoonoses, são zoonóticas, né? Esse profissional, ele tem formação profissional para desenvolver ações estratégicas, multidisciplinar, no que diz respeito à produção, à promoção da saúde, à prevenção e o controle de doenças. E conhece especialidades no tocante do manejo técnico de questões ambientais e a circulação dos agentes e patógenos nesse território e nos domicílios. Então, o médico veterinário, dentro da saúde pública, tem as ações que são planejadas dentro do NASF são as principais. É a prevenção, controle, diagnóstico, né, a educação sobre a saúde, sempre visando a prevenção para a população, o desenvolvimento de ação educativa para essa população dentro de escolas ou dentro de comunidades e a identificação e origem dessas zoonoses. E explicar a existência delas, por quê e o que pode ser feito para evitar. Então, o médico veterinário, dentro da saúde pública, tem um papel muito importante. Eles são profissionais essenciais e são os responsáveis técnicos, muito deles. Em empresas privadas, obrigatoriedade da contratação desses profissionais, principalmente em frigoríficos, laticínios, supermercados. A gente tem a ação em vigilância sanitária, inclusive a produção dos ovos. Esses ovos que são testados as vacinas, tem um médico veterinário, tem um papel importante do médico veterinário na produção desses ovos. E além de tudo isso, tem a destinação correta dos resíduos, o uso consciente e humanizado de medicamentos, a redução do impacto ambiental, e isso é o que gera a engrenagem da saúde única, que é a saúde animal, saúde humana e o meio ambiente. Fora as pesquisas que são feitas, né, também dentro da medicina veterinária, em conjunto com a saúde humana. E aí, para ter ideia ainda da dimensão da saúde única, quando a gente fala, o planeta Terra ele é habitado por 47 mil espécies de vertebrados, e nelas estão inclusos o homem e cerca de 50 espécies de animais domésticos só. Todo o restante é de animais selvagens. Então, a medicina veterinária da conservação é a saúde do ambiente com a visão integrada do ecossistema, buscando a conservação das espécies. Então, outro dado importante
da ação do veterinário. O número de pets no Brasil é muito grande, né? Então, segundo o IBGE, em 2019, 46,1% dos domicílios tinham pelo menos um animal, tinham um cão, e pelo menos 19,3% dos domicílios tinham pelo menos um gato. A população de animal estimada em 2018-19 pela BIMPET no Brasil foi de 141 milhões de animais, entre todas as espécies aí. Só de cão, aproximadamente 55 milhões, e gatos, 24 milhões. Isso gerando faturamento na indústria pet em 2019 muito grande no Brasil. Então, é muito importante esse setor, né? O total de 22,3 bilhões entre comida, saúde e estética. Então, o papel social dos pets na pandemia é ajudar principalmente a manter a saúde mental nesse isolamento social que a gente está passando já faz um bom tempo, né? Eles criam laços familiares. Esses animais, eles sempre foram usados, eles vêm sendo usados em tratamento oncológico de crianças e adultos nos hospitais, e agora eles não iam deixar de ser tão importantes, né? E não importa a espécie, a gente está falando da importância desses animais desde um peixe, uma ave, o gato, o cachorro. E por outro lado, a gente também tem o abandono agora nessa pandemia, né? Então, segundo o médico veterinário do CCZ de Presidente Prudente, o número de cães abandonados aumentou desde o início da pandemia em pelo menos 3 vezes. O número de gatos já é mais difícil, porque eles não são chipados também como os cães, e os hábitos também de gato já é mais difícil. O animal que está na rua, normalmente, às vezes ele tem casa, ele só está dando uma passeada e ele volta. E por diversos motivos, mudança da cidade, né? Muita gente também ficou com muito medo por conta da ideia deles serem vetores, né? Eles estavam aí como fômedes, né? Para poder passar o vírus para os humanos, e também na questão econômica, né? Muita gente perdeu o trabalho, ficou sem trabalhar, perdeu o emprego, e aí não tinha como sustentar o seu pet. O Centro de Controle de Zoonose, então, ele funciona, né, a partir de municipal, um médico veterinário contratado, e aí a gente tem 4 tipos de centros de zoonose. Isso vai depender da quantidade da população desse município. E para cada tipo, a gente tem um mais completo e um menos, depende dessa quantidade. O CCZ do tipo 1, ele vai oferecer o controle de população animal, o controle de vetores, a entomologia, o diagnóstico laboratorial de zoonoses e o apoio de município menor, né? E aí ele tem que ter acima de 500 mil habitantes. O tipo 2 vai ser de 100 a 500 mil habitantes e vai ter praticamente os mesmos serviços. Porém, ele não vai ter um diagnóstico laboratorial de zoonoses, assim como o tipo 3 e o 4. O 3 é para a população de 50 a 100 mil habitantes, e o tipo 4 é de população de 15 a 50 mil habitantes. Quando a população é menor que 15 mil habitantes, então aí a gente só vai ter o controle populacional de animal, e ele também vai ser denominado como só canil municipal. Então, como trabalha o Centro de Controle de Zoonoses, né, aqui em Presidente Prudente, a gente conversou com o médico veterinário responsável, o Dr. Guilherme Kemp, e ele relatou que as visitas nos domicílios continuaram normalmente, né? Não parou nem diminuiu, continuou normalmente por conta do acompanhamento que o CCC faz, né? Sobre os casos de leishmaniose, que é uma zoonose, mas sempre respeitando as normas de segurança contra o Covid. E o Centro de Zoonose trabalha também fazendo ações como essas, por isso a importância do médico veterinário em várias frentes, né? Então, aqui em Prudente, por exemplo, está sendo criado um SAMU-PET, né? Para atendimento preventivo de cães. A gente tem aqui uma área endêmica muito importante de leishmaniose, que é bem acompanhada pelo Centro de Zoonoses.
Então, Covid nos pets. A gente já tem também alguns trabalhos publicados, né? Esse aí fala sobre a infecção antropogênica de gatos durante a pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Então, durante o tempo que estava sendo escrito esse artigo, que foi em dezembro de 2020, houveram alguns números, né, que foram reportados de gatos, de animais domésticos que estavam sendo infectados pelas pessoas que eles conviviam dentro do ambiente. Aqui a gente tem uma carta de um colega veterinário de Santa Maria, foi escrito dia 22 de março de 2021. Então ele coloca algumas coisas assim, bem bacanas para a gente pensar, né? Ele fala assim, que as primeiras descobertas que foram feitas em março de 2020 sobre o vírus sobreviver na cavidade nasal do gato por horas ou até poucos dias significa que ele entra nas células do animal, mas há infecção? Será que tem? Sim, com certeza. Tá? Mas aí adiante a gente pode entender que alguns gatos podem replicar o vírus. Então, tem replicação? Sim, também, com certeza. Mas até que ponto isso pode ter uma importância epidemiológica? Talvez muita ou talvez nada. Né? A gente sabe que alguns gatos, eles montam uma resposta imunológica celular e humoral, produzindo esses anticorpos. Então, há soroconversão? Sim, com certeza. Mas até que ponto isso tem importância clínica, né? Então, soroconverter significa que tem doença? Às vezes, sim, mas nem sempre. Para ter uma ideia, a maior parte dos estudos que foram realizados até hoje, eles falam de que entre 15% e 30% dos gatos possuem tutores com Covid no mundo. Então, possivelmente milhões de gatos já foram expostos. E pelo menos alguns milhares deveriam ter sido adoecidos, né? E morrido. Mas nesse período a gente não tem descrição de patologista ou feito uma necrópsia laudando exatamente a morte pelo vírus do felino. Então, voltando na ideia do controle e prevenção de zoonoses, né? O médico veterinário ele cuida da saúde única, né? Que é a relação entre saúde da população e dos animais e do meio ambiente. Né? Então, a gente tem que pensar aqui do campo até a inspeção sanitária nas indústrias, até chegar no supermercado, para toda a população. Tem sempre um médico veterinário envolvido nas atividades, principalmente cuidando dessa parte sanitária de zoonoses. Aí a gente pensa em alimentação, mas a gente também tem que pensar em algumas outras doenças relacionadas aos animais domésticos que convivem com a gente, né? Quando a gente pensa numa campanha de raiva, o acompanhamento da leishmaniose e mais algumas outras doenças que são originadas aí na interface entre seres humanos e animais domésticos. Continuando então a ideia da saúde pública e única, a gente tem também a parte humana do médico veterinário, né? Das ações em conjunto, né? Então, o Hospital Veterinário da Unesp de Araçatuba cedeu os equipamentos do Hospital Veterinário vão poder ser usados aí no combate da pandemia, né? A solidariedade dos médicos veterinários também para se expor no combate da doença. A gente tem indústrias de produtos veterinários que sugeriu adaptar a fábrica para produzir a vacina contra o Covid. E pegando o gancho da campanha aí, vacina sim para os médicos veterinários também, como agentes de saúde aí, profissionais que estão enquadrados aí como agente da saúde. A ideia então era mostrar mesmo que o médico veterinário também cuida de você, né? Não só dos pets ou dos animais aí em geral. E era isso que eu queria conversar hoje com vocês e esse é o meu contato. Estou à disposição para dúvidas ou para um bate-papo, uma troca de ideias e agradecer aí pela oportunidade o pessoal da organização que fez o convite aí para a gente estar batendo papo com vocês hoje. Até mais, muito obrigada.